Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que bom nós separarmos esse momento para nós estudarmos a palavra de Deus através dessa lição, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 16 de junho de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título Adorando a Imagem. Por mais que o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele estivesse agradecido, ele estivesse assim bastante leal ao que Daniel e Deus fez na vida dele, ao decifrar o sonho que ele teve de uma grande estátua, onde Deus deu o significado dizendo que aqueles 4 materiais que ele havia na estátua, que ele havia sonhado, eram 4 reinos que iriam passar no mundo, inclusive o dele, a Babilônia. E por mais que ele tivesse ficado assim, impressionado com esta revelação desse mistério, né, que está lá em Daniel capítulo 2, versículos 46 até 48, esta confiança realmente em Deus, ela não durou muito, porque como a lição de hoje se baseia-se ali em Daniel capítulo 3, versículos 1 a 12, aquela estátua que Nabucodonosor sonhou, ela tinha 4 materiais. E o rei resolveu fazer uma réplica, uma estátua, contendo totalmente um material de ouro puro, né? E ele exigiu que todas as pessoas adorassem aquela estátua. E o rei da Babilônia conheceu com toda certeza quem era o verdadeiro Deus. Mas agora a ganância, o orgulho dele subiu realmente na sua mente, como ocorreu lá com Lúcifer, e ele desafia o Criador e constrói essa estátua totalmente de ouro para que todos diante dela se curvassem e se ajoelhassem. E ele disse que o reino dele, o reino da Babilônia, seria para sempre, sendo o qual Deus havia dito para ele que a Babilônia realmente seria tomada pelos medo-persas. E onde essa estátua que ele sonhou era somente a cabeça de ouro. E agora ele manda fazer uma réplica com a estátua totalmente de ouro, como ele se fosse ficar para todo sempre no mundo, mandando pela potência que era realmente a Babilônia na época. E ele exigiu adoração para todos, né, diante dessa estátua. O fato é que é um sinal também para nós, para o fim dos tempos, que nós também, os poderes que se unirão entre as duas bestas, eles exigirão uma adoração que é para o dia de domingo, sendo que Deus fez um dia de adoração, o sábado, o quarto mandamento, né? O sábado. E realmente eles exigirão que você adore esse dia. E quem não adorar serão mortos, né? E o rei, ele ressaltou esse seu desafio, colocando realmente, construindo essa estátua, que ele queria transmitir que a Babilônia ficaria para sempre, né? E quem desafiasse a ele seria morto, né? Ele iria ser colocado
num lago, realmente, uma caldeira realmente quente, né, ardente, né? Como também, no fim dos tempos, os poderes unidos exigirão dos cristãos que são fiéis aos estatutos e mandamentos de Deus, se não obedecerem ele e adorarem o dia que eles determinarem, que é domingo, serão mortos também. E assim, diante dessa exigência, né, de Nabucodonosor, de construir essa estátua, que ele exigiu que todas as pessoas fizessem adoração, surgiu 3 rapazes hebreus que desafiaram o rei e mencionaram que eles não iriam adorar. Porque eles mencionaram que eles serviam a um outro Deus e não esses deuses falsos que ele Nabucodonosor, estava apresentando. Os 3 hebreus, na cara do rei Nabucodonosor, disseram isto. E ainda disse para o rei que o Deus que eles serviam iriam realmente livrá-los dessa caldeira fervente, né, ardente. E ele diz ainda que mesmo que ele, Deus, não venha os livrá-lo daquele lugar, eles jamais se curvariam e se ajoelhariam diante de uma estátua que ele, Nabucodonosor, havia feito. Porque nessa fornalha, mesmo que eles tenham que enfrentar essa fornalha ardente, ele ainda diz assim, ó, das tuas mãos, ó rei, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e não adoraremos a tua imagem. Vejam, desafiando ao rei Nabucodonosor. E assim os 3 judeus, né, estavam dispostos a serem fiéis a Deus, a servir e obedecer somente ao Criador do Universo, aquele que criou os estatutos e mandamentos, para obedecer. E mesmo que custasse a vida, esses 3 hebreus se propuseram realmente a se manter a fidelidade a Deus. E ali eles revelaram, assim, esses 3 hebreus, o ouro refinado, né? Um caráter segundo o coração de Deus. Ali mostra que haviam pessoas transformadas pelo poder de Deus, pessoas que são fiéis. E isto é um exemplo para todos nós hoje, para que nós sejamos também fiéis a este Criador e mantenedor, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, inclusive o 4º mandamento. Se alguém quiser mudar, jamais deveremos sair uma linha sequer disto, né? Porque sobre nós, sobre isto, sobrevirá tempos difíceis, né? Antes da vinda de Jesus, no fim dos tempos, passaremos terríveis dias que antecederá essa segunda vinda de Cristo. Mas e qual é a resposta que nós devemos dar? Você vai aceitar essa adoração para não morrer e se perder? Ou você aceitará realmente se mantendo ao lado de Cristo, obedecendo seus estatutos e mandamentos? E isto realmente é uma mensagem que nós temos que refletir sobre isso, porque as Sagradas Escrituras estão ali bem claras, né? Em Ezequiel capítulo 20, versículos 12 até 20, diz lá que o sábado, ele é o símbolo de Deus, a marca de Deus, né? E é o sinal de Deus. Então, por causa desse dia, realmente, é que estará uma grande disputa em adoração, no fim dos tempos. E o que a gente vê dentro dessa lição é que o rei Nabucodonosor da Babilônia, diante da revelação do seu sonho por Daniel, como está lá escrito em Daniel capítulo 2, e que nós já vimos também na lição anterior, foi uma grande surpresa e admiração para este mandatário, para este rei, no qual ele se admirou bastante, né?
que ele começou realmente a ter confiança em Deus a partir dali. Porém, mais que o Nabucodonosor reconhecesse a origem divina da revelação do seu sonho, né, que Daniel realmente deu significado para ele, e que está lá em Daniel capítulo 2, versículos 46 e 48, a atitude de confiar, de aceitar, de se manter fiel a Deus, não durou muito tempo. Pouco depois, já houve mudança realmente por parte do Nabucodonosor, como ocorre a algumas pessoas que elas ficam se mantendo só de milagres. Elas vivem só de milagres. Quando para de acontecer milagres, elas não confiam mais em Deus. E o rei Nabucodonosor, entusiasmado com a ideia de que ocupava assim, um lugar privilegiado, né, no cenário profético, né, e também na parte física mundial, que a Babilônia era um poder enorme na época, e segundo o sonho interpretado por Daniel, o rei se encheu de orgulho, né, e permitiu que, do fato da Babilônia ser a cabeça de ouro que Daniel havia dito para ele dentro do sonho que ele teve, ofuscasse toda a sua experiência que eles tiveram com Deus, com o Senhor dos reis, que está lá em Daniel 2,47. Insatisfeito em ser apenas a cabeça, né, dos impérios que passariam no mundo, mandou fazer uma réplica da estátua de seu sonho, toda em ouro, para desafiar os propósitos divinos. E o que o rei não esperava era que ali, no campo de Dura, que é um lugar chamado ali na Babilônia, uma província da Babilônia, que está lá em Daniel 3:1, seria o centro das atenções e não seria a imagem realmente do seu próprio ego que estava dentro de Nabucodonosor, inflado, né? Que ele achava que ele seria para sempre, porque a soberba havia tomado conta do seu coração. E diante daquela réplica da estátua, e diante de uma orquestra assim cheia de instrumentos, né, ali na Babilônia, ele faz assim um cenário, né, o Nabucodonosor, diante daquela estátua, composta realmente com músicos, né, com autoridades, e por determinação do rei, para um concerto assim especial que ninguém naquele momento imaginava. E ali ele introduziu um dos maiores milagres de Deus de toda a história da humanidade, né? Porque assim todas as autoridades estavam reunidas diante do rei, os músicos aguardavam a ordem do arauto para dar um sinal ao som assim de trombeta, de música, né, que diz Daniel 5:3, para que todos atentos, sem exceção, se prostrassem, se ajoelhassem, e adorassem a imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado, que está lá em Daniel 3:5. Ou então eles seriam lançados na fornalha ardente, que está lá em Daniel 3:6. Quando a música soou, se prostraram todos os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram aquela estátua de ouro que Nabucodonosor havia feito, que está lá em Daniel 3:7. Todavia, em meio daquele tapete assim de gente, de humano, um monte de gente assim, 3 homens hebreus, ainda no vigor da juventude, destoaram naquela multidão e não obedeceram a ordem do rei Nabucodonosor e permaneceram em pé e não se ajoelharam diante daquela estátua. A fé, a confiança, a obediência ao Senhor sustentaram aqueles 3 arautos fiéis, que eram o Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram esses 3 hebreus. Esses jovens não desafiaram apenas o rei, mas a todas ali as autoridades presentes ali de todas as nações. E não foi só isso.
Esses três jovens, diante da decisão deles de não se curvar diante daquela estátua, eles fizeram tremer até Satanás e todas suas hostes malignas que ficaram iradas. E os três judeus fiéis a Deus foram denunciados por alguns caldeus para o rei, porque as atitudes e os judeus diante daquele rei, furioso e irado, né? Eles acabaram confirmando que jamais eles iriam se prostrar diante daquela estátua. Os três, diante do rei, mencionaram que eles não iriam se curvar. E o rei Nabucodonosor, apesar de presenciar o que Deus, através de Daniel, havia feito, né, capaz de decifrar seu sonho, que até ele mesmo tinha dito que nenhum humano poderia decifrar aquele sonho, e o que há mais no fundo assim do nosso interior, ao mostrar o significado do sonho que teve, né, na época, e agora ele começa a desafiar a mensagem do Criador e vem dizer que a cabeça da estátua do seu sonho, que era de ouro, ela reinaria para sempre no mundo todo com o corpo inteiro de ouro. Isso nos mostra que ocorrerá no fim dos tempos. O rei desafia a mensagem dada por Deus e constrói uma estátua de ouro puro para que todos se curvassem diante dela. É um sinal de que a sua Babilônia, o país que ele era a autoridade máxima, jamais cairia, e ele seria o rei eterno de todo sempre. E quem desobedecesse ou desafiasse seria morto numa grande fornalha ardente. E isto é um forte sinal de que o orgulho, a arrogância, o desejo do homem por autodeterminação poderá nos cegar para a verdade de como o grande conflito cósmico entre o bem, Deus, e o mal se desenrolará também no fim dos tempos, período que nós já estamos vivendo, que antecede a vinda de Jesus, e que nós também seremos perseguidos se nós realmente desafiarmos realmente o inimigo. E nesse texto da Bíblia nós observamos que o rei da Babilônia mostra as mesmas características do então Lúcifer no céu, com orgulho, inveja, ambição, presunçoso, com o desejo de dominar realmente o mundo, de profundamente contrariar a autoridade máxima do universo divino, que é Deus. O mesmo caráter que pessoas e autoridades no mundo têm se revelado hoje, se nós observarmos, que ficam desafiando a Deus a todo momento. Porém, aqueles três hebreus consagrados, Cedraque, Mesaque e Abednego, desafiaram o rei Nabucodonosor e o colocaram no seu devido lugar e disseram: se Deus achar o melhor que for, ele nos livrará da fornalha ardente e de tudo que que nos queiram fazer contra nós, ó rei. Mas se ele achar melhor não nos livrar-nos, ainda assim ficaremos sabendo e manteremos a fidelidade ao grandioso Deus, e que jamais serviremos a outros deuses e nem iremos nos curvar diante de imagens, que está lá em Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Os três hebreus poderiam perfeitamente, facilmente, né, apresentar uma outra justificativa para eles não irem para a fornalha e saírem daquela situação difícil ali. Mas foram fiéis, obedientes a Deus, a quem eles serviam com lealdade e eram confiantes nas promessas do seu Senhor, e desafiaram o inimigo. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí está, meus amigos e minhas amigas, não existe pontífice, não existe padres, não existe pastores, não existe missionários.
ninguém é mediador entre os homens e Deus, né? Nabucodonosor quis fazer isto. Ele quis afrontar ao Deus poderoso e se deu mal. E assim também ocorrerá no fim dos tempos. Pessoas que não se mantiverem fiéis ao Senhor, não obedecendo seus estatutos e mandamentos, elas se perderão. E quando você aceita a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de presente de Deus algo tremendo que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que está se aproximando, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Estaremos numa grande festa, numa grande união. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.